Então, pessoal, passando aqui rapidinho para deixar mais um recadinho para vocês, pedindo que se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem o vídeo e comentem o assunto aqui abordado. Vamos à vinheta. Então, pessoal, é evidente que isso já deve estar massificado aí nas redes sociais, mas é muito importante que cada um de nós difunda cada vez mais a informação, se contrapondo ao que vem acontecendo em nosso país, às decisões que vêm sendo tomadas por umas autoridades, algumas autoridades, principalmente as judiciais. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, determinou de que não deva ser convocado pela CPI da Covid, essa comissão parlamentar de imbecilidade, esse circo montado para tentar derrubar o presidente Bolsonaro, ou pelo menos desgastar o seu governo. Então, essa ministra, de forma monocrática, disse que o governador do estado do Amazonas, o Wilson Lima, não deve ser convocado pela CPI para prestar depoimento ou esclarecimentos quanto aos recursos encaminhados pelo governo federal para gastar com a prevenção e tratamento da Covid-19 naquele estado, que é um dos mais evidentes, aí a falta de responsabilidade e de zelo com o dinheiro público. Ou seja, enquanto uma CPI que tem um ladrão, um bandido na presidência, que tem um ladrão, um bandido na relatoria e que tem um outro bandido como vice-presidente, ou seja, 7, a maioria absoluta dos membros dessa comissão são contrários ao governo federal e estão batendo de frente com o governo Bolsonaro, independente de que se isso seja bom ou ruim para o país. Eles não estão nem aí com Covid, eles não estão aí com as vidas humanas, e esses imbecis, esses pilantras, ainda ostentam uma plaqueta, O Renan Calheiros está lá, o relator, uma plaqueta mostrando o número de mortes por Covid-19 no Brasil. A mesma coisa na plaqueta lá do presidente Omar Aziz e também do vice-presidente, a gazela saltitante, Rodolfo Rodrigues. Então, o que é que a gente faz? Uma ministra do Supremo, que esse mesmo Supremo, na pessoa do ministro Luiz Roberto Barroso, exigiu a instalação de uma CPI para investigar omissões ou supostos desvios de recursos na Covid-19, ela não permite que um governador de um estado, que é o mais evidente de que houve malversação do dinheiro público na prevenção, combate e tratamento à Covid-19, que é o estado do Amazonas, Quem não se lembra daquela polêmica envolvendo a falta de oxigênio. E essa ministra, cúmplice desses bandidos, não permite que ele dê depoimento na CPI. E qual o argumento dela? Que uma pessoa que já esteja sendo investigada, ou seja, se ele já está sendo investigado, sugere de que tem coisa errada por aí. A Polícia Federal está no encalço dele. Essa pessoa que está sendo investigada não pode ser investigada pela CPI. A CPI não seria um complemento da investigação, ou seja, não adicionaria outros fatos ou fatores que poderiam trazer à luz possíveis irregularidades na utilização dos recursos públicos por parte desse governador bandido do estado do Amazonas? Mas por que ela faz isso? E usa esse argumento se dizendo pautada pela lei. Exatamente porque há uma cumplicidade entre o presidente da CPI, Omar Aziz, e o governador do estado do Amazonas. Estado esse cujo presidente da CPI já teve a sua esposa presa e investigada por desvios, inclusive na saúde. O próprio presidente da CPI é investigado e processado por desvios de recursos da saúde.
Então, que país é esse em que nós estamos vivendo? Imagine, o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte do país, exige que o Senado instale uma comissão parlamentar de inquérito para investigar omissões do governo federal no combate à pandemia do coronavírus. E depois, evidentemente, que sob pressão popular, se exigiu de que essa investigação fosse extensiva a governadores e a prefeitos municipais. Mas até agora essa CPI não tratou de nada que não fosse uso devido ou indevido de cloroquina e hidroxicloroquina, né, de ivermectina, ou seja, preventivos e medicamentos com potencial de tratamento precoce. Não se investigou nada mais que não fosse tentar tumultuar a questão do cuidado que o governo federal tem tido com o trato da pandemia. E agora, na hora que é para chegar naqueles que de fato desviaram recursos públicos, ou seja, governadores e prefeitos municipais, o próprio Supremo Tribunal Federal, que exigiu a instalação da CPI, impede que governadores sejam investigados pela CPI. Ela não vê que a CPI seria, se fosse uma CPI séria, um complemento para a investigação. E o que eu e você, meu amigo brasileiro, fazemos? Só nos lamentamos, né? Só nos lamentamos, nós não temos poder nenhum. E até o poder do voto, que é a mais alta demonstração da soberania popular, esse pode ser cerceado de cada cidadão nas eleições do ano que vem. Lembre-se, na eleição do ano que vem estará presidindo o Superior Tribunal Eleitoral o ministro Alexandre de Moraes, mais conhecido como Xandão do PCC, um ministro da Suprema Corte que defendeu organizações criminosas. Você acha difícil deste camarada permitir, facilitar a fraude numa eleição presidencial? Eu não acho difícil. Outra coisa, você acha mesmo que lá em São Paulo o Guilherme Boulos tinha mesmo a vontade popular para chegar no segundo turno com chances reais de ser eleito? Pelo amor de Deus, essa urna eletrônica é uma fraude garantida para facilitar a vida daqueles que querem retornar ao poder e colocar o Brasil na bancarrota. E nós temos aí a cumplicidade do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, né? E de uma outra ponta, a briga e a resistência do Poder Executivo, que tem se mostrado um único poder 100% sério nesse país. O Judiciário está todo comprometido. E no Legislativo, Câmara e Senado, nós vemos aí, através inclusive dessa CPI, essa Comissão Parlamentar de Imbecilidades, de que é um poder corrompido e que precisa ser depurado, né, filtrado pelo cidadão brasileiro. Ano que vem é ano de eleição. Nós vamos fazer um vídeo aqui mostrando aqueles senadores que estarão concorrendo à reeleição e quero ver se você, cidadão brasileiro, vai botar esses bandidos, esses criminosos novamente no poder. Fica aqui a minha manifestação de repúdio à atitude de uma ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, de não permitir que um governador de estado suspeito de desviar recursos públicos destinados à saúde, né, seja convocado pela Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem até poder de polícia, para depor quanto à forma como utilizou os recursos enviados pelo governo federal. No mínimo, é isso, né? Repudiarmos e manifestarmos a nossa insatisfação. Deixe o seu comentário aqui no vídeo.